Vem assistir essa história comigo. Meu marido comendo com a dirigente de círculo de oração e eu sem saber. Ah, porque a maioria das suas coisas é esculhambando na igreja. Não estou esculhambando, eu estou falando a malandragem da igreja. Tem pessoas santas, tem pessoas certas e tem pessoas que mancham o nome da igreja. Não é da religião, mas mancham o nome da igreja de Cristo. A igreja imaculada que é, não é as paredes, são as pessoas. Pois é. E aí, senta que lá vem a história. O que aconteceu? Tinha uma tal das campanhas em casa das pessoas de manhã cedo, que era um tal de uns culto matutino. Depois do culto matutino que terminava, chegavam na minha casa 5 horas, 4 horas da manhã, pra em cada casa, cada dia era uma casa diferente. Mas na minha casa sempre era de segunda-feira. E depois do culto matutino, eu fazia um café e dava às irmãs. Essa irmã era dirigente de oração, a que dirigia na minha casa. Na terça-feira, na casa de outra, escalavam outra pessoa. E essa irmã era uma irmã casada, uma irmã que tinha filho, uma irmã, sabe, uma senhora, ou era bem mais nova, era uns 15 anos mais nova do que ela, né? E o meu marido, né, teve uma ideia de fazer um serviço de graça, porque como ela fazia campanha lá em casa, ela estava precisando levantar umas paredes da casa dela. Então ele disse: irmã, como é pra senhora, eu vou fazer de graça, vou trabalhar de pedreiro de graça. Eu olhava pra cara dele e pra cara dela. Eu digo, mas ela é casada, meu marido sempre tá em casa, só que eu não sabia que o marido dela viajava, porque eu nunca fui procurar saber da vida de marido de ninguém. E aí ele começou a ir pra casa dela. Começou a ir pra casa dela, minha filha, fazer esse muro. E era uma parede que nunca acabava. Bateu 15 dias, um mês e a parede não acabava. A parede subia cada dia, ele trabalhava o dia todinho pra botar um bloco nessa parede. Ah, não, vai por causa da minha coluna, vai. Eu fiquei lá orando com a irmã, que fiquei. E o culto matutino começou a esfriar do lado de cá. Começou a esfriar. E quando ainda tinha, era tanta profecia pra ele. E ela abraçava ele e dizia que Deus estava falando com ele, que tripa lá pra trás, que bababá, açúcar ela baixou por R$1. E era assim. Fique atenta, crente é safado, crente é safado. Crente é safado. Tem muita puta dentro da igreja se fazendo de crente. Piriguete gospel. Na sua frente carrega uma bíblia, uma saia comprida, um cabelo longo, mas a priquita bate mais do que a priquita de uma puta. Pois é, fica de olho no seu marido, é um espírito de Jezabel atrás de uma roupa longa. Por debaixo de uma roupa longa. Se ligue, viu? Se ligue. Viu? E o que aconteceu essa semana, uma pastora daqui, uma pastora vizinha minha, traiu o marido. E aí? Fugiu com outro pro estado da Bahia. Eu não sei se vocês estão vendo essa reportagem. O marido dela é um morenão, um negão. Ela meteu um pá de chifre no cara. Tá morando com outro cara novinho. Essa percussão todinha passa no Instagram e passa tudo. Essa reportagem é daqui. Era minha vizinha, essa pastora. Entendeu? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a observar algumas coisas. Eu digo, rapaz, quando terminar o culto matutino aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir meu marido. E aí terminou o culto matutino, aí a gente cantou louvores e bababá, e eu já toda fria. Mas tentando disfarçar, porque mulher é simulada. Não quer café não, minha linda? Deu cheiro, ela disse, não mulher, não vou tomar café não, porque o seu esposo hoje é o dia de acabar tudo lá. Né, que eu já quero arrumar minha cozinha, tá aquela parede, aquela poeira, aquele negócio. Ah, vai logo, nego, vai logo arrumar, ajeitar lá a irmã, que a irmã precisa fazer as coisas dela. Mulher, olha como eu sou cínica, como eu sou simulada. E o que aconteceu? Quando eles viraram a esquina, eu também atrás. Meti perna atrás. Eles entravam no lado, ou entravam em outro, me achando. Entravam no lado, o povo passando olhando pra mim, achando que eu era doida. E uma foi falar, aí a mulher se calou e passou. A mulher desconfiou que era. Aí ela entrou dentro da casa dela, bateram a porta, trancaram tudo. Primeiro que os materiais ele já deixava lá, segundo ele deixava lá, já sem material. E trancaram tudo. E aí eu fui pra onde? Tinha uma irmã que era crente, que era de junto. Eu digo, se eu falar com essa irmã vai falar, pode falar ela ou não querer se envolver. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar pela greta da porta, mas estava fechada, estava a chave, não dava pra ver quem tava lá dentro. Trancou tudo, eu cheguei na porta, aí olhei pela greta, a greta tava com a chave, não tinha como olhar quem tava lá dentro. Mas embaixo tinha uns 2 dedos, mulher, de vaga que quem se abaixasse dava pra ver. À noite ela botava uma tábua, porque meu marido tinha de mudar essa porta dela. Então eu me abaixei, toda deitada, o chão pegando fogo, mulher, pegando fogo. Me abaixei e me deitei, né? E aí, quando eu me abaixei pra olhar, eu vi quando o pezinho dele, quando o tornozelinho, assim, porque ele tava de calça comprida, dava pra ver no final do pé, a calça, já não via a boca da calça.
E eu vi quando ele passou, né, rebocando ela, os dois grudados, ele rebocando como se ela tivesse em cima do pé dele, os dois grudadinhos, rebocando pra dentro do quarto. Aí eu não contei 2 vezes. Quando eu vi que eles entraram no quarto, que eu não vi mais os pés dele, eu meti o pé na porta. Foi pá, que a porta caiu dentro, eu já entrei dentro. Quando eu cheguei não deu tempo eles correr. Quando eu cheguei no quarto, tava ele em cima dela. E ela, quando ele em cima dela, e ela toda aberta, né, por baixo dele. Aí eu vi, foi o pinote dele. Só pulou de um lado, ela pulou de outro. Minha irmã, pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa. Foi ele que me iludiu, foi ele que me iludiu. Mulher, ela já era uma velha, eu era 15 anos mais nova do que ela. Entendeu? E aí, o que foi que eu fiz? Peguei a charlatona safada, que era crente, peguei ela pelos cabelos, saí arrastando ela pela rua pelos cabelos, não tinha habilidade pra brigar de jeito nenhum. Frouxa, só tinha banha, viu? Saí arrastando ela até a porta da igreja, que tava tendo festival, tava tendo esse, né, o culto matutino também, tava de manhã, o povo ainda tinha ficado lá e estavam conversando. Saí arrastando a porta da igreja, falando, ela tava comendo com meu marido. Essa crente safada, ela, pastor, irmãos, desculpa, não foi não, é mentira dela. Enquanto isso, eu tinha perdido a visão de quem? Do meu marido, porque meu foco era nela. Era nela, porque ela tava na minha casa, ela ia pra minha casa. E aí, minha filha, cheguei na porta da igreja e cepei. Os irmãos me tirou, minha filha, eu cepei. Ela entrou em disciplina. Quando eu cheguei em casa, tava o meu marido com a cara mais cínica, deitado na minha cama, achando simplesmente que eu ia achar bonita a situação, a circunstância, e que a minha vingança foi nela e que não queria ele. E que eu ia querer ele, né? Falei errado, né? Aí entrei no quarto, ele tava no quarto. Fui na cozinha, esquentei uma panela de água quente. Quando a panela de água quente, e ele lá deitado, acho que ele disse, ela me viu, não falou nada de boa. Quando fui lá na cozinha, esquentei uma panela de água quente. Quando eu chego com a panela de água quente, que fui metendo nele, ele viu que ele pulou pela janela, foi vum, ele passou quase 8 dias sem botar a cara fora, dentro da minha casa. No dia que ele chegou na minha calçada, as roupas dele já estavam na casa da irmã, tudo arrumado. A irmã disse, não incomoda Val não, ela deixou suas coisas aqui. Ele pegou as coisas dele, foi embora, depois foi morar com outra. Depois de muitos e muito tempo, foi que ele tentou voltar pra mim. E aí eu me que botar chifre, filha, comigo, não dá regue não. Gente, ela foi doidona, olha. Ela foi grandona ali, fazer essa barbaridade toda. E eu pensei que ela ia fazer só com a mulher, né? Mas que ela fez com o homem também, então, de boa. Comenta com a sua opinião, se você concorda com o que ela fez ou não. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!